Namastê. Então, no episódio de hoje, de práticas memoráveis, eu vou contar como foi a minha segunda prática de yoga, que eu considero a mais importante, a mais transformadora. Antes de começar esse assunto, eu queria pedir para que vocês deixem sugestões aí de próximos temas, né? Eu vou contar algumas práticas memoráveis, algumas práticas que eu fiz na Índia, algumas histórias interessantes. Mas enfim, vou contar para vocês essa história. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, porque eu quero contextualizar um pouco eh, esse momento que eu vivia, né, na segunda prática de yoga. Vamos lá. Eh, eu tinha recentemente mudado para Florianópolis. Eu estava num momento assim de transformação pessoal. Eu tinha sofrido um acidente de carro. Eu era muito estressado, como eu mencionei isso no vídeo anterior, né, trabalhando com engenharia, e uma espécie de menino maluquinho crescido, né? Quem conhece a história do menino maluquinho que queria abraçar o mundo com as pernas, eu era bem assim, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sofri um acidente de carro porque por pura falta de, né, de responsabilidade, porque eu não dormi. Queria trabalhar e fazer tudo e viajar sem respeitar os limites do corpo. Olha só que interessante. Isso para mim, sempre foi, um desafio, né, identificar qual que era o limite do meu corpo. Então eu sofri um acidente de carro, né, por falta de sono, né, eu dormi no volante, eu não tinha bebido nada. Sempre gosto de frisar isso, porque na época eu bebia muito, mas eu não tinha bebido nada, eu estava só cansado mesmo e dormi no volante. Então eu estava indo para Florianópolis de carro e dormi. Foi muito triste, muito terrível, né. E assim, tive uma grande iluminação na minha vida, talvez, assim, a mais potente, para falar a verdade, né. Esses dias comentando com meu pai, eu até estava falando isso para ele, que se eu faço uma retrospectiva, aquele momento foi um dos momentos mais transformadores da minha vida, né, quando eu vejo os mais jovens aí, sabe, dando cabeçada na vida. Eu lembro que, assim, eu só dei uma acordada melhor depois desse episódio, né, porque realmente eu quase podia ter morrido, né, quase. Eu dormi na serra, imagina isso, tinha uma curva e eu acordei com o carro voando. Eu lembro que eu acordei, eu abri os olhos, escutei um barulho assim, ó, dá para vocês ouvirem isso? O carro estava voando, né, então tinha uma curva e eu fui reto com o carro. Terrível aquela sensação, né, de não saber nem o que estava acontecendo, tá. Imagina, você acorda com o seu carro voando, terrível. Eu caí e o carro, por fim, capotou e eu não sabia nem se eu estava vivo. Depois que o carro parou, eu, né, sofri umas pancadas, assim, no corpo, e eu me dei conta que eu não tinha morrido. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz. E foi como que se naquele momento eu tivesse percebido que eu não ia mais, eh, como que eu posso dizer? Eu não ia mais ser burro, eu não sei explicar. Eu não ia ser mais, eh, inconsciente, que eu percebi como que a vida ela é frágil e pode acabar qualquer segundo, assim, sabe. Esse sentimento de perceber que a vida pode acabar a qualquer momento mesmo, isso transformou completamente a minha vida, porque
tudo que aconteceu depois, né, esse vídeo não é sobre o acidente, então eu vou falar sobre talvez um dia eu conte melhor sobre o acidente, mas eu vou falar sobre a minha segunda aula de yoga, mas isso é muito importante para vocês entenderem o que que eu vivia, entendeu? Tudo que aconteceu depois desse acidente foi, algo como consequência desse acidente, né. Então eu percebi que eu não ia mais viver, de uma maneira, deixando para o futuro as coisas, né, eu sabia que eu podia morrer a qualquer momento, sabe, então eu comecei a valorizar mais o relacionamento com minha família, com meus irmãos, com meus pais. Eu comecei a perceber que a gente tinha que fazer mais os nossos sonhos também, isso é muito importante. Os nossos sonhos, porque muitas vezes a gente quer deixar os nossos sonhos para depois, e você pode morrer antes, entendeu? É isso que eu percebi naquele momento, eu podia morrer antes, aí eu não ia fazer, não ia viver meus sonhos, não ia viver a minha história, entende? Porque assim, eu estava, não que eu não tenha gostado de trabalhar com engenharia, eu gostei, gostava, mas não posso dizer que aquilo era o meu sonho. E na época, eu não tinha o sonho de ser professor de ioga, eu nem conhecia ioga, mas eu sabia que eu não era meu sonho, aquilo que eu vivia, entendeu? Então, quando eu cheguei em Florianópolis, aquilo já era o fruto mais do meu sonho, sabe. Depois que eu me curei do acidente, eu continuei trabalhando na área, mas aí com outra proposta. Eu já estava já só trabalhando para juntar um pouco de dinheiro, para mudar de vida. Eu não sabia o que eu queria fazer. Na época, a coisa que eu mais gostava era de cachorro. Eu criava cães e conhecia muito da psicologia canina, sabia ser adestrador de cães, né. E gostava de música. Então eu não sabia, eu sabia que eu queria juntar dinheiro e queria ir para uma cidade, de mais saúde, né. E foi isso que eu fiz. Trabalhei, juntei um dinheiro. Na época, trabalhei em BH, como vocês viram no vídeo anterior, estava em BH, né. E aí, estava com essa ideia: "Não, vou embora para Florianópolis, que lá é o lugar da saúde, é o lugar né, da minha do meu encontro, é o que eu vou descobrir qual que é o meu sonho, qual que é a minha meu propósito na vida". Entenderam o contexto já? Ó, introdução lenta, esse vídeo é para quem está com calma, né. Não vou ficar contando história rápida não, não estou com pressa, você pode aí ficar ouvindo enquanto você faz outras atividades, enfim, é um vídeo que fica aí, né, pra ficar registrado esse momento. Então, cheguei em Florianópolis e na época, eu estava lendo um livro, é o Autobiografia de um Yogi. Muito incrível foi para mim esse livro. Foi uma viagem para um outro mundo, para um outro para outra realidade, né. Aquela a busca pelo guru, pelo mestre, por um método, né. Então, foi o meu primeiro contato com o ioga de verdade, de compreensão, foi esse livro, né. Aquela prática que eu fiz com o professor Alexandre, que eu disse para vocês, foi uma coisa muito aleatória, sabe. Eu não estava nem muito consciente do que aquilo podia me significar para mim. Mas quando talvez foi aquela prática que me abriu a mente para querer ler o Autobiografia de um Yogi, entende? Então, aquela prática teve consequências, subcutâneas, né, subliminares. E se eu for fazer uma análise, eu acho até que, as práticas de jiu-jitsu com o professor Moisés Murad, que foram a raiz de tudo isso, né, de tomar contato com a minha própria respiração, com a minha própria atenção, né, estar presente. Enfim, lendo esse livro,
que é um livro que eu recomendo para todo mundo, é bem místico, é bem místico. E eu estava nesse momento assim: "Puxa, eu quero praticar ioga. Quero praticar ioga, quero encontrar um mestre, quero encontrar um método que, que me faça realmente mergulhar em si, né, e compreender, além do meu ego, me compreender quem eu sou, né. Porque eu comecei a ter essa percepção de que o ego prega peças, entendeu? O meu ego era um ego complicado e que, em contato com essa parte mais essencial, que é tão difícil nos dias de hoje, né, porque a gente tem uma alimentação inadequada, que atrapalha os processos meditativos, a gente tem hiperestímulos, né, muita informação de rádio, televisão, internet, e naquela época não era tanto de telefone como é hoje, né, já era muito hiperestímulo. Então, como você está sempre com informação, você não tem um tempo para olhar para si. É por isso que eu acho que aquele acidente foi tão importante para mim, porque quando eu fiquei lá na UTI, foi o primeiro momento que realmente eu pude olhar para mim, né, com calma, não tinha nada para fazer, não tinha televisão, não tinha jornal, era só você, assim, respirando lá parado, na cama, e aí você realmente como não tem nada, outra coisa para fazer, você presta atenção em si, presta atenção no que você é, nos seus pensamentos. Foi uma meditação forçada, sabe. Então, eu queria encontrar um método para viver aquilo com mais profundidade, percebe? Eu me lembro que eu estava dirigindo e eu vi eu estava conversando com a minha mulher na época, também yogini, e a gente estava discutindo sobre que nome, eh, que nome dá para o filho que ia nascer. Na época a gente não sabia se é menino, então se fosse menina, aí eu estava pensando: "Ah, eu vi um nome bonito no livro chamado Shakti". E olha só como são as coincidências da vida. Como que você pode imaginar que você está dirigindo um carro, você fala essa palavra Shakti, e ao mesmo tempo que você fala essa palavra, você vê uma placa com esse nome. Como quem explica essas coisas? Quem que explica essas coisas da vida, né? Por mais que a pessoa não seja nada mística, né? Aí na hora, quase que eu puxei o freio de mão, né, porque eu falei: "Ah, eu vi um nome bonito no livro, Shakti", e eu vi uma placa com esse nome, Shakti. Eu parei o carro, dei ré, e estava escrito assim: "Shakti Yoga Studio". É emocionante, pra mim, né, porque tem a ver com a minha história de vida. Enfim, Shakti Yoga Studio, movimento para a quietude. Nossa, eu achei aquilo, assim, muito arrepiante. Falei: "Nossa, movimento para a quietude". Era uma sala de ioga, era uma salinha de ioga, um lugar muito bonitinho, sabe, no meio daquela mata atlântica de Floripa, assim, né. E aí, na porta do estúdio tinha um panfletinho, né, pra entrar em contato com a professora, né, e que não tinha ninguém na hora. Eu falei: "Ah, vou entrar em contato". Eu achei aquilo um sinal, percebe? Eu estava falando o nome Shakti, vejo Shakti, movimento para a quietude, né, Shakti Yoga Studio. Então foi aí que eu descobri a professora Jamília Ansolim. Ela ensinava o método Ashtanga Vinyasa Yoga, e aí eu marquei para fazer a aula. E eu fiquei, assim,
Eu estava querendo, olha só, eu estava lendo a autobiografia do Yoga, eu estava querendo encontrar um professor, eu estava querendo encontrar um método, então realmente eu estava aberto, mas eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa, eu não ia querer praticar com alguém que eu não tivesse uma identificação, entendeu, que eu não realmente não confiasse, né, que eu percebesse que tivesse conhecimento do que estava fazendo. Então, logo nos primeiros contatos, eu já gostei muito da maneira que ela se expressava, né, como ela falava do yoga, da voz que ela tinha. Eu percebia que ela vivia o yoga, sabe, isso era a minha sensibilidade. Então, quando eu fiz a aula, foi algo, assim, realmente muito forte, né, me trouxe por todo esse contexto, por toda essa abertura que eu tinha para aquele momento, né, e por ter tido a sorte de encontrar alguém que amava o yoga, nossa, aquilo para mim foi muito forte. Me senti muito privilegiado, muito sortudo de estar ali naquele momento, né, naquela salinha e e de experienciar a respiração, de experienciar a percepção do meu corpo, o movimento com a respiração. Foi uma viagem, essa aula para mim foi uma coisa, assim, que teve consequências para o resto da minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu foi uma experiência, assim, como eu disse, de hiperpercepção da minha respiração, né, muito difícil, era muito duro, eu não tinha nenhum preparo para fazer a prática de yoga, talvez as pessoas me veem aí pelo Instagram, pelo YouTube, e hoje em dia o meu corpo ele é muito mais, eh, como é que fala? Muito mais preparado para o yoga, né. Naquela época eu não tinha nenhuma menor consciência de alinhamento postural, de respiração, de tensões que eu guardava na meu nos meus ombros, na minha cara. Mas então, toda aquela experiência de trazer consciência para a respiração, trazer consciência para o corpo, trazer consciência para alinhamento postural, de calma, né, de respirar com calma, de fazer as posturas com calma, com presença, aquilo era como se eu tivesse prestando atenção nas coisas em câmera lenta. É essa a impressão que eu tenho. Eu lembro que eu saí da aula meio chocado, assim. "Tchau, tá, obrigado". Eu fui embora, eu saí, abri a porta, eu vi a luz do sol batendo nas folhas. É engraçado falar isso, né. Eu lembro de a vizinha abrindo a torneira, vendo a água dançando, saindo da torneira, assim, com a luz do sol, olhava aquilo, eu falava: "Nossa, olha, a luz do sol", sabe. Me trouxe um poder de atenção, minha respiração, poder de atenção, eu andando, sentindo os passos no chão, eu lembro todos esses detalhes, gente, eu tô registrando, olha, faz muito tempo, hein. Faz muito tempo. Nós estamos em 2021. Nós estamos em 2021. Olha como que as coisas são, de certa maneira, atemporais, né, quando a experiência é transformadora. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu via a torneira, via a luz do sol, saí, peguei o carro de novo, né, voltando para casa e não passou pela minha cabeça durante muito tempo me tornar professor de yoga. De jeito nenhum, não tinha menor chance. Não era nada que eu pudesse vislumbrar hipótese, entende? Não era uma coisa que eu falasse assim: "Ah, talvez eu possa ser professor de yoga, porque eu gosto, né, de atividade física, porque eu gosto do interiorização", nada disso, né. Eu gostava de jiu-jitsu, era mais fácil me tornar professor de jiu-jitsu, muito mais provável, que passava pela minha cabeça, do que me transformar professor de yoga, né. Na verdade, eu só queria
usar aquela ferramenta do yoga para encontrar os meus sonhos, como para onde que eu ia direcionar a minha energia de vida, para que eu ia lutar, né? Para que eu ia usar a minha inteligência, né? Minha mãe eu lembro que minha mãe ela costumava falar que eu podia ser um ótimo advogado, que ela entendeu? Eu acho que ela me influenciava um pouco para eu ir para a área do direito, né, para ser juiz, né. Mas eu não sabia o que que eu para que eu ia colocar minha inteligência, investir mesmo, sabe, meu tempo, minha atenção, minha energia, não sabia. Eu sei que eu saí dali transformado, com um profundo respeito, com profunda admiração pela professora. Jamile, gostei da aula dela, da voz dela, da postura dela, né, da atenção que ela tinha, parecia que ela era uma pessoa viva, né. Eu acho que a impressão que eu tive era isso, que as pessoas, no dia a dia, comendo, tomando café, fumando e nas suas funções, elas estavam fazendo as coisas meio que no automático. E eu encontrei uma pessoa que ela estava ali, ela estava presente. Aquilo para mim mexeu, sabe, eu falei: "Olha, eu quero ser assim, quero ser assim". Essa pessoa aí, ela tá viva. Percebe como que é importante eu fazer a introdução do acidente para vocês? Para mim foi fundamental, entender essa percepção de estar vivo, de estar no momento presente. A vida pode se esvair a qualquer momento. E eu vi uma pessoa que estava presente, eu queria experienciar uma prática que me trouxesse esse controle sobre mim, né. Era muito difícil, eu não conseguia nem acordar cedo, eu não conseguia nem não beber ou não fumar, sabe, enfim, tem muitas histórias pela frente aí. Mas, toda aquela presença, aquele autocontrole, aquilo era uma coisa que eu percebia que eu precisava. Então, mais para frente eu, né, nos próximos episódios eu conto mais sobre esse processo, de como que surgiu essa possibilidade de talvez me tornar professor de yoga, né. Como que surgiu a possibilidade, como que surgiu o primeiro pensamento: "Nossa, aula de yoga, como é que foi isso?". Eu vou contar para vocês no próximo episódio. Fica aí a minha segunda prática de yoga, né, para vocês, e fica aí essa percepção de que ela está até hoje, né, reverberando no meu dia a dia, reverberando nas minhas aulas que eu ministro para meus alunos, né, na minha vida. Depois o rumo todo que minha vida tomou, como que aquela aula, né, tá vendo professores de yoga? Lembrem-se que às vezes uma aula que você dá para um aluno, aquilo vai ser importante para o resto. Uma aula simples que você dá, aula semanalmente, né, uma aula pode ter um impacto para o resto da vida de uma pessoa, né. Uma aula pode ser muito importante. Então é isso. Próximo capítulo eu conto mais, tá bom? Não esqueça de deixar o like, é importante, não é para mim não, é para o próprio YouTube, né, porque ele funciona assim. E deixa aí algum comentário, alguma ideia que me ajude a trazer mais conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.